Olá, meus amores, sejam bem-vindos ao canal Costurices com Ivone. Eu sou Ivone França e você também vai poder me encontrar diariamente lá no nosso Instagram. Então eu lhe convido, além de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para quando eu tiver novidades você ser notificada aqui pelo canal, você também me seguir lá no Costurices com Ivone. Lá eu tô diariamente, inclusive alguns feriados e domingos, tá? Fazendo costurices com vocês, temos lives semanais, às vezes falha um pouquinho, mas eu sempre tô atualizando vocês por lá, tá bom? Então, estamos fazendo aí uma maratona, já se preparando para o Dia dos Professores, agora sim, 2024, né? Se você estiver assistindo esse vídeo mais pra lá, ele foi feito em 2024, tá? Em agosto, 8 de agosto de 2024. E eu convido você a não só participar da nossa maratona de Dia dos Professores, como também de tudo que acontece. Lá eu dou dicas, né? Tô sempre disponibilizando fornecedores para vocês de alguns materiais, insumos, os meus projetos, tanto gratuitos como pagos, minhas aulas, meus cursos, promoções. Então é lá que você diariamente vai me ver. Então eu vou deixar aqui embaixo, é Costurices com Ivone, @Costurices com Ivone no Instagram, tá certo? E hoje eu vou estar fazendo a pastinha, tá? Numa versão masculina e com alça, que foi sugerido lá no nosso Instagram. E lá nós fizemos ao vivo essa pastinha aqui. Ela é incrível, dá para você não somente utilizar para o Dia dos Professores, mas por todo o ano. E talvez ela já esteja aqui disponível também no nosso canal. Não sei se vai estar disponível, porque tem poucos dias que nós fizemos a live. Então ela tem adaptação aqui de alcinha, tem toda essa abertura que eu vou ensinar agora para vocês também. Então ela é maravilhosa, ó. Abre muito bem, dá um notebook pelo tamanho. E eu vou disponibilizar aqui as medidas para vocês. Então já pega o caderninho e anota, tá? Para poder você, da próxima vez que vier assistir, já tá com tudo anotadinho. Colocar aí pasta Dia do Professor, do canal Costurices com Ivone. Então, já fica aí. Vocês sabem que eu gosto de um caderninho, né? A receita da artesã. E aí você vai poder fazer esse trabalho que eu fiz com técnica de sublimação, mas você faz com o material que você quiser aí no seu ateliê, tá certo? Hoje eu vou estar mostrando com essa técnica, mas é claro que você tendo qualquer material, também bordar, fazer personalização com filme de recorte e outras coisas, você vai poder fazer. Também vai acontecer na próxima semana, se você está assistindo esse vídeo gravado, já aconteceu, gravado lá para as próximas semanas, né? Vai começar a nossa maratona e lá nós vamos ter uma grande novidade, então participe. Esse projeto, ele tá gratuito aqui, a aula e as medidas, tá bom? Então, você vai poder fazer as medidas aí e crescer ou diminuir como você quiser. A modelagem dela, o molde em PDF, você vai saber sobre isso lá no nosso Instagram. Então, vai lá e me procura lá que você vai ficar sabendo de como fazer para adquirir o projeto em PDF editável, um molde. Para você que é sublimador, querer colocar sua arte dentro. Mas já vou logo dizendo, essa peça é grande, então é na A3 que você vai poder imprimir. Se você não tem condições de imprimir na A3, você vai pegar as medidas que eu vou dizer hoje, e aí você vai poder fazer aí no material que você quer, né? Ou é isso. Com o PDF, você consegue terceirizar. Já tá pronto, você manda para alguém imprimir, né? Se você quiser. A primeira peça que eu fiz foi essa aqui, bem simples, como base, pastinha sem bolso, que você pode fazer. É só não acrescentar o bolso. Como eu vi a necessidade também de aumentar um pouco o tamanho por causa de uns notebooks maiores, então nesse tamanho que você vai saber agora, ele cabe todos os notebooks, pelo menos que eu sei, né? Desde o maior até o menor. E vou fazer algumas alterações daquele projeto lá. Aqui no canal ou lá no meu Instagram já tem esse, que é a pastinha simples. E agora eu vou fazer ela com mais um tchananana. Então, eu vou baixar aqui a câmera e nós já vamos para a produção, tá certo? Não esqueça de me seguir lá no Instagram para saber das novidades. Meu tripé está quebrado, mas bora que bora, vamos que vamos. Lá vocês conseguem ter em primeira mão as novidades, tá? E ficar sabendo que eu venho aqui
É porque, pra vocês verem isso aqui, é porque lá eu já avisei. Entendem? Bora lá. Eu vou precisar aqui da parte pros espelhos, pra vocês verem como é grande. 40. Deixa eu ver se tá 40 ou 39,5, porque na outra tava 39,5. 40, exatamente, 40, tá? Nesse comprimento aqui, 40. Esse eu dublei no nylon 600 com o tecido gabardine. Dá pra fazer com outros poliéster que você quiser. 40 por 29, certo? 40 assim por 29, 2 vezes. E 2 vezes o tecido, 2 vezes o forro, 2 vezes o tecido principal, 2 vezes o forro. 2 vezes tecido principal, quer dizer que é o tecido da estampa principal que vai ficar fora. E forro é o de dentro. Aqui eu escolhi o acoplado, como na outra aula, mas você pode escolher bagum, napinha, nylon emborrachado, o forro que você quiser, tricoline, qualquer tecido, ou não colocar. A minha intenção é que a minha cliente compre para notebook, então eu vou colocar esse porque ele é fofinho, não vai arranhar o notebook e ele é resistente. Mas se você quiser, usa outro, tá bom? Então, 2 vezes tecido principal, 2 vezes forro, na mesma medida que eu já falei, anota, certo? Uma vez o bolso, 40 por 16. Não vou usar forro, se você quiser você usa. E para o bolso de dentro, eu coloquei aqui, no meu caso, 33 por 40. Porque eu vou dobrar ele assim e passar o viés aqui na ponta, tá? Ah, Ivone, eu só vou pegar um pedaço mesmo do bolso. Então, você pode usar a mesma medida desse bolso aqui, para o bolso de dentro e passar o viés. Eu vou usar esse material para o bolso também, porque aqui vai ficar em contato com o notebook ainda. Esse bolso ele vai ser adaptado aqui, ó. Então, tudo que tiver contato com o notebook, ele vai arranhar. Se for essa a sua intenção, ah, meu cliente se importa não, coloca o forro que você quiser, só coloca uma banda e passa o viés aqui, certo? Isso se você quiser também passar o viés, se não quiser ele já tá pronto, aqui é só passar uma bainhazinha, tá? Aqui é pro bolso. Você vai precisar de, uma vez, aqui o zíper. Eu não vou usar todo, eu acho que eu vou diminuir. Eu coloquei 49. E outra vez pro bolso, 42, que eu coloquei um pouquinho maior pra gente refilar depois. E 2 cossuras. Esse daqui é o número 5 ou 6, que vocês chamam aí. Pode ser número 5, número 6, o zíper e o cursor. Aqui, esse pedacinho é pra eu fazer assim, esse acabamento aqui no final. Eu cortei grande, mas você pode cortar menor. 7 por 3. Eu tenho uma aula de como eu consigo cortar o sintético Montana. Tem aqui já no meu canal. Tá? Uma aulinha rápida, uma dica, na verdade. É opcional, tá? Isso aqui. Se vocês quiserem fazer da forma como eu vou fazer. Para as alças, eu cortei aqui 2 alças de 55 centímetros. Alça chique de 3 centímetros, tá? De largura. E o comprimento dela tem 55. Ivone, eu tenho alça de algodão, serve, serve. Ivone, eu tenho alça de sintético, serve. Ivone, eu tenho também o sintético Montana, serve. Ivone, eu também tenho alça de CBR, ou então alça reforçada, serve. A alça que você quiser colocar, tá, gente? Eu uso essas aqui no meu ateliê, 55 centímetros. E esse pedaço aqui é pra gente fazer aqui o acabamento de cima do zíper, tá? Nessa peça aqui eu coloquei de 3 centímetros, vocês vão ver lá. Mas é pra que vocês possam ver que vocês podem fazer como vocês acharem melhor. A alça chique de 3 centímetros eu coloquei aqui. Mas eu só coloquei porque eu não tinha nessa cor, ou em nenhuma cor aqui que combinasse com essa de 2. Porque eu não achei necessário colocar uma alça larga daquele jeito ali. Aí aqui eu vou fazer esse acabamento assim. Ah, Ivone, eu posso pegar uma tira do próprio sublimado? Pode. Na Necessaire França, que eu tenho aqui no ateliê, aqui no canal, eu faço um acabamento com o mesmo pedacinho de sublimação. Eu fiz com 3 centímetros, tá? Pelo comprimento, e aqui eu viro e viro. Lá vocês veem na aula da Necessaire França, certo?
Então, é isso. O viés eu não trouxe, mas eu vou pegar e mostro na aula, que vai ser só para o acabamento aqui, do bolsinho, tá certo? Então, vamos lá começar a nossa aula, tá? Vamos começar pelo bolso externo. Eu vou pegar aqui o meu zíper. Ó, o viés, eu vou usar esse viés industrial mesmo, tá? Pode ser viés Cinderela, viés Boneon, o que vocês quiserem, tá bom? Vou colocar frente com frente aqui, ó. E passar uma costura com um pé de máquina. Retrocesso no início e no final, tá? Deixa eu botar mais pra cá. Aí. Ponto número 4. E tô usando essa linha de nylon 60. Pode usar outra se quiser. Tanto na bobina como na parte de cima. Tô usando a mesma linha, tá? Agulha número 16. Passei a costurinha aqui, ó. Agora eu vou virar e rebater. Aqui como demorei a costurar, ela desfiou o tecido do nylon 600 aqui, ó. Vou só selar para não ficar desfiando. Como não vai ter forro, aí eu vou dar uma seladinha aqui, tá? Só é por isso. Vou virar e rebater, ó. Viro pra cá, pra baixo, tá vendo? E vou costurar essa parte que ele fique por cima do zíper, ó. Pra essa parte aqui de baixo, ela fica toda dobradinha assim, tá vendo? Que ela vai dobrando, ó. Então, vai organizando enquanto costura. O importante é que ela fique aqui assim, ó. Tá vendo? Pra baixo, é tanto que o zíper ficou pra lá. Senão, ele vai ficar assim, não presta. Retrocesso também no início e no final, tá? Aqui, nesse pedaço, eu vou usar o espelho, esse daqui, que eu quero deixar essa pegada bem colorida, bem bonitinha assim na frente, tá? Vocês podem vir marcar o meio, se quiser. Aqui também vocês podem marcar o meio. Como tá no mesmo tamanho, eu não me preocupei em fazer isso, mas não iria me preocupar. Mas é sempre bom achar o meio com meio, ó. Vocês podem clipar para ele não sair do lugar. E passa uma costura aqui, ó, para costurar o zíper, certo? Costura aqui na beiradinha. Agora, vocês vão pegar aquela alça. Essa é a hora de usar ela, fininha. Essa é de 2 centímetros, tá? Que eu esqueci de dizer. E vai posicionar aqui. Tá bom, ó? Aí, o que é que eu gosto de fazer? Eu gosto de pegar essa fita dupla face fininha de 7 milímetros. Passar ela aqui na alça, ou pode passar aqui, não tem problema. Pra que ela não saia do lugar enquanto eu tô costurando. Não tenho, Ivone. Faz clipando ela nos 2 cantinhos, aqui e lá. Ó. Passei. Depois que essas fitas chegaram, a gente não tem mais vida, só fita. E vem posicionar ela aqui, ó. Bem bonitinho, tá? Pra não ficar torto. Posiciona ela.
O legal dessas alças é porque depois a gente pode personalizar com filme de recorte. Se você posicionar ou fizer com uma alça mais... com a cor mais clara, dá até pra sublimar ela depois de colocar aqui, tá? É só ver lá o vídeo que eu fiz da outra aula, que eu explico isso aqui, viu? Ó, pra ficar bem retinho. Certo? Aí agora aqui eu vou passar uma costura aqui e aqui, certo? Tá preto, vocês não vão ver, mas eu vou fazer exatamente isso, tá bom? Só isso mesmo. Sempre retrocessos, tá? Porque depois pode descosturar isso aqui. Aí aqui vocês vêm do lado direito para a esquerda colocar o cursor. Por isso que eu coloquei 2 centímetros a mais do zíper, para poder vocês colocarem aqui com tranquilidade. Pode soltar aqui embaixo se quiser para colocar o cursor, tá bom? Ó. Então, ficou assim, ó. Certo? A costurinha. Não dá pra ver as linhas porque é tudo preto, tudo preto. Eu gosto de um zíper que eu tenho, que isso aqui é detalhe prateado. Mas acabei que não colocando pra ficar destacadinho, bonitinho, sabe? Mas tudo bem. Eu vou colocar essa minha etiqueta aqui. Era pra eu ter colocado antes, mas... não coloquei. Vou colocar não. Porque na outra alça era maior a largura da etiqueta. Deixa eu ver se eu tenho uma menor. Uma bandeirinha menor, só pra não deixar sem. Mas vocês podem colocar a etiqueta aqui, aqui, ó. Certo? Essa aqui é menorzinha. Era pra eu ter passado já a costura junto com a costura da alça. Só pra não ficar sem nada. Mas eu nem gosto muito dessa bandeirinha, porque com o tempo ela vira. Ela sobe assim, ó. Bem, mas é o que temos. Agora sim eu vou costurar em toda a volta o bolso, tá? Pronto, vou reservar esse. Já vou colocar aqui o viés do meu bolso, tá? Eu vou prender logo ele aqui embaixo. Eu não sei se eu cortei torto. Vou passar uma costura aqui pra ele fechar aqui. E aí, tanto faz você colocar o viés embaixo ou em cima, tá bom? Se você não quiser, passa só uma costura aqui nessa beiradinha com o pé de máquina, que já fica um acabamento bonitinho aqui. Vou só fazer isso aqui, ó, abraçar e passar. Não é tão bonito esse material, sabe, gente? Mas é o que eu tenho, então eu vou fazer, porque eu não quero comprar material. Quem assiste meus stories sabe. Eu tô cheia de material aqui no ateliê que a gente vai comprando, então... usa o que tem, trabalha com o que tem. É desperdício, né? A gente gasta muito dinheiro com isso. Aí eu vou pegar um dos forros aqui, ó. Vou posicionar
tá? Pra costurar, tá certo? Ah, Ivone, esse bolso é muito grande. Lá dentro ele vai ficar assim, ó. Se você quiser, passa uma costura aqui, que é o que eu vou fazer. E aí, pra ajudar nessa costura, pra ela depois não soltar, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar... Esse lado tá mais bonito, que esse aqui tá arranhado aqui. Vou virar o lado. Porque pode ser que no vucu-vucu da pessoa mexendo aqui, ele depois rasgue. Eu vou marcar aqui o meio e vou colocar esse nylon 600 aqui, um pedaço, achei aqui no chão. Pode ser um pedaço de TNT, ó, tá vendo? Pra eu passar essa costura aqui, ó, eu vinquei, dobrei, vou passar uma costura reta aqui. Pode passar uma fitinha se vocês quiserem, pra poder fixar, mas eu vou aproveitar aqui e já venho pra máquina, gente, agilidade. Pra ficar 2 bolsinhos, ó. E aí, o retrocesso faz em cima do viés, tá? Pronto. Aqui eu vou aparar. Se quiser, pode aparar aqui também, não tem necessidade de ter muito volume. Certo? Só foi pra dar esse tcharanana, reforcinho. Ajuda, tá, gente? Esse daqui eu vou prender atrás. Vou prender atrás nada. Desculpa, vou reservar. Ah, não, vou costurar em toda a volta. Desculpa, gente, me atrapalhei, pensei que já tinha costurado. Pra prender, tá? Ó, porque não tinha feito ainda dessa peça. Essa é a primeira que vai assim. Aí eu tinha esquecido. Não esquece de me seguir lá no Instagram, tá, gente? Participar dos nossos projetos, nossas aulas, tem muita coisa lá. Ó, bolsinho, pronto. Vou pegar aqui os meus espelhos, vou reservar esse bolso que eu aproveitei, né, pra colocar o viés. Aí agora aqui eu vou fazer uma marcação. Com qualquer régua você pode fazer isso. Pega uma canetinha, um lápis, um giz panda, qualquer coisa que marque, sobressaia aqui na sua arte. 2 centímetros dessa ponta pra cá. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na outra aula. Nos 2 lados, tá? Ó, dos espelhos. Nos 2 lados. Aqui no começo e no fim, que eu quero aquela abertura, tá? Tanto no do masculino como no do feminino. Eu vou fazer a mesma coisa, certo? Fiz a marcação para eu já não esquecer. Agora, aqui, ó, eu tenho uma alça. Essa alça aqui, daqui pra cá, tá com 10 centímetros, menos de 10, tá quase 10, tá 10,75. Como é que é isso, Ivo? 9,75. Mas você pode 9,75. Pega aqui a régua e marca aqui também daqui pra baixo. Por quê? Pronto, eu vou facilitar aqui. Essa marcação. 11, certo? Daqui pra baixo, 11, certo? 11. Daqui pra baixo. Que eu esqueci as alças, né? De colocar, vou colocar agora. Porque eu tava pensando em colocar as alças aqui na beiradinha. Se você quiser colocar a alça na beiradinha, mas eu não gosto, tá, gente? Não vou mentir. Poxa, cadê o alça? Caiu, foi.
Você pode já vir aqui marcar o meio. Presta atenção, tá? Ó, presta atenção. Eu ia fazer assim, mas não vou fazer mais, que eu não gosto. Mas fica baratinho, fica rapidinho e simples. Fez o pique aqui no meio, tá vendo? Marca 8 centímetros daqui pra cá, 8 daqui pra cá. Pode marcar. Vou marcar aqui 8 pra cada lado. Duas opções que você tem de fazer essa alça. 8 para cada lado. Marcou? Vou marcar aqui também 8 para cada lado, certo? 8 para cada lado. Oito para cada lado. Você pode ficar aqui já e colocar aqui, ó, na beiradinha, virada pra lá. Ó, acerta as alças pra ela não ficar emborcada. E coloca aqui. 40 centímetros de alça já é o suficiente se você for fazer isso. 40. Tá bom? 40. Se não, você pode cortar 55, que foi o que eu cortei. Certo? Que é uma pastinha, não é uma bolsa. Mas se você quiser deixar essa altura, é bom, porque tem mulheres que gostam de botar debaixo do braço. Então, vai ficar comprido, vai ficar bom. Tá? Vem aqui e já passa uma costura. Pra depois fazer já o resto. Depois passa o zíper por aqui. Beleza? Faz o detalhe que a gente vai fazer. Costura aqui, na beiradinha. E beleza. Tá certo? Se quiser botar mais meio centímetro pra cima, coloca. Dá, o seu gosto assim. Mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar essas alças vindo daqui. Certo? Se você quiser, fica desse jeito. Eu acho bonito. E eu acho que fica moderninho, certo? Porque as duas aqui na beiradinha, quando vai abrir o zíper, fica um negocinho meio... Então, vamos fazer um negócio mais bonitinho, se você quiser. Ah, Ivone, eu vou fazer desse jeito mesmo, eu gostei. Faz, tá certo? Dá certo também. Aí aqui, como eu costurei, eu vou descosturar, tá bom? Eu vou marcar aqui só pra eu descosturar o suficiente. Ó, 8, né, que eu marquei, né, vai dar nessa direção. Então, eu vou descosturar só um pinguinho aqui. Tá vendo? Ó, presta atenção. Aí, eu vou vir nesse lado daqui, não foi 11, que eu disse a vocês que era pra marcar. Vem daqui de cima para baixo e marca 11, que é onde a gente vai deixar a nossa alça. Finalizar ela aqui, ó. Certo? Nossa alça, 3 centímetros. Vamos finalizar ela aqui, beleza? Daqui pra cá, 8, ó, 8. Daqui pra cá, 8, né, ó. Prestou atenção? Pronto, a nossa alça vai vir nessa direção. Nessa direção, beleza? Nessa direção, eu marquei pra ficar bem bonitinho. Ó, vai começar daqui. Vou fazer nessa pra vocês verem, tá bom? Ah, Ivone, então nessa aqui vai ficar feio, vai ficar assim. Eu vou passar outra alça aqui. Certo? Ah, Ivone, eu quero assim mesmo que vai ficar mais bonitinho. Então, vem aqui e costura. Tá bom? Ah, Ivone, eu vou colocar assim, mas não vou colocar a alça atrás. Dobra aqui um pedacinho, ó. Só meio centímetros. E vem e costura. Não precisa gastar mais com isso. Beleza? Vamos fazer assim. Vai fazer a mesma coisa lá na frente também, não tem problema. Meio centímetro. Meio. Menos de meio. O tanto que você fizer aqui, faz lá, na dobrinha. Pra ficar igual. Certo? Você pode vir até com a régua marcando. Presta atenção, aula de milhões, tá? Dobra aqui, ó. Tudo igualzinho, ó. Vinca. Já pega as outras alças e dobra a mesma coisa, que é pra não ficar feio.
uma em cima, outra embaixo. Dobra com a mesma altura, ó. Já tô no olhômetro aqui, mas dobra, ó, menos de 1 centímetro. Mas se for 1, não tem problema. O importante é que esteja igual, certo? Aí aqui a gente já marcou isso, né? 2. Aqui pra ficar bonitinho, eu vou passar uma régua pra marcar retinho. Pra minha costura não ficar torta, porque eu não sou dessas que costura tão lindamente. Vou marcar 5 centímetros nessa alça, 5 nessa, 5 em todas, tá bom? Pra gente poder ter bonitinho essa costura, pelo menos eu. Ó, marquei. Venho nessa, marco também. Vai ficar lá na frente. Viu? Ó. Ah, dá mais trabalho. Faz como eu disse. Coloca as alças na beiradinha, tá? E coisa eu ia fazer. Mas aí depois, durante aqui a gravação, eu digo, pera aí. Vou fazer um negócio mais bonito para minhas queridas e queridos, tá? Ó, marquei em todas, pra gente finalizar a costura aqui em cima bonitinho. Pronto. Bora lá. Só vou descosturar aqui, tá? Vou dar uma cortadinha só pra descosturar aqui essas beiradinhas, tá bom? Bora lá. Aqui eu peguei, já tirei o pedacinho que eu falei da linha. E vou encaixar aqui, ó. Se eu não tivesse colocado a costura, eu só vinha encaixando. Mas como eu coloquei a costura, desfiz, e lá atrás eu inventei de fazer também, aí eu vou dobrar também, tá? Ó, vou dobrar. Mas só vou dobrar porque lá atrás tá dobrado. Porque aqui não precisa da dobrinha, porque não mostra. Tá com a colinha, aí, ó, entrou mais apertadinho. Tá vendo? Então, lembrem-se que eu tô colocando aqui, mas tem que ter 11. Tá? Bora lá conferir 11. Ó, daqui pra cá, eu tô sentindo aqui que tá 11 finalizado, certo? Vou encaixar o outro. Ó, como tem a colinha aqui da fita, vou encaixar na direção do risco que eu fiz, ó. Tá vendo? E deixar aqui 11. 11 eu marquei na metade aqui, pra poder lá atrás ficar 11 também. Ó, 11. Tô sentindo que tá 11 aqui, ó. Aí, antes de colocar a tira, vocês coloca 11 e coloca aqui. Se lá atrás você colocar a fita também, beleza. Eu não vou colocar lá atrás pra não gastar, mas se quiser, coloca. Certo? Aí, depois de costurada que vem e coloca essa faixa. Certo? Bora lá agora passar uma costura aqui. Como é preto, não ficou mostrando, mas eu errei aqui. Mas não foi assim um erro, foi pra poder fazer a alça, porque eu gosto dela assim, sabe, a pastinha. Vou passar a costura aqui, ó, tá? Vou dar o retrocesso pra dar continuidade a essa costura. E aqui, eu dei esse retrocesso, mas eu vou virar pra essa costura voltar reforçada, ó. Apesar que nós vamos reforçar ela, tá, ó. Não tem problema. Se for um sintético, não faça isso, porque vai rasgar, vai fragilizar. Aí, agora aqui eu vou subir, ó, naquele risco que a gente fez, dos 5 centímetros, pra voltar, ó. E aqui eu vou fazer a mesma coisa, eu vou fazer retrocessos, que é pra deixar aqui, ó, bem resistente, tá? E volto aqui descendo, ó, pra minha alça. Beleza? Vou seguir. E vou costurar aqui, ó. Tá? Vou voltar pra fazer aquele reforço. Precisa isso? Gente, eu faço. Ah, deixa eu voltar aqui. Eu faço. Aí vem subindo. Lá naquela marcação dos 5 centímetros que a gente fez, vem. Tá vendo que a marcação é legal?
Porque vai retinho. Porque se eu não tenho uma costura reta, no olho pode ficar torto. Se for uma cor de alça que mostre, aí vai ficar feio. Então, aqui no preto, se eu errar, não vai mostrar. O cliente não vai perceber, tá? Mas, geralmente, o meu sai torto. Pronto, fez aqui, o giz apaga, tá? Depois é só passar algo que esfregue assim, que esse giz panda, ele apaga com calor. Mas até a coisinha assim já sai, tá bom? Olha como fica legalzinha a pastinha, tá vendo, gente? Ó, fica muito bonitinho. E homem gosta, né, de pastinha que segura. Mulher também. Vou fazer agora a mesma coisa do outro lado. Como tá sem a alça, é isso aqui que vocês vão fazer no de lá, que vai estar já aplicado o zíper, né? Vocês vão fazer isso. Eu marquei aqui porque fica nessa direção. Aqui é só pra você ter base, se você colocar aqui, e ter base do de baixo. Ó, vou colocar aqui a dobrinha, aqui, ó, no meio. E vai dar 11. Se você pegar a régua, vai dar 11, ó. Certo? Tem que dar 11. Opa. 11 centímetros. Tem que dar 11. Certo? Ó, tá 10 aqui, 11. Tem que dar 11. Pra lá também ficar bonitinho quando a gente segurar a bolsinha, né? Não ficar torto, certo? Ivone, dá trabalho, eu vou fazer em produção. Bota a alça lá na beiradinha, tá? Pra ficar mais rápido, prático de costurar, tá? Não colocar forro. É uma pastinha para caderno, para poder a professora colocar agenda, tá? Estojinho. Então, não precisa fazer esse chamego todo, que dá trabalho, vai ficar caro sua peça, só pelo trabalho, tá? Aqui, ó, lembra? Vou, volto. Se quiser, faz um X aqui nas costas. Como eu não fiz lá, não vou fazer aqui, tá? Nessas duas costuras em cima e embaixo, vocês precisam fazer o retrocesso. Ah, Ivone, eu tô com medo de rasgar. Vem aqui e coloca também o nylon 600, ó. Deixa eu pegar um pedaço aqui. Vem aqui, ó, costura um pedaço, mede os 11, né, de cima pra baixo, e costura com reforço, certo? Porque os professores querem colocar vida aqui dentro, nós também. Então, ó, já se previne pra essa alça ficar reforçada. Coloca isso aqui, ó, um reforço atrás. Eu vou depois passar a costura só pra vocês verem, certo? Tô vendo que vai ficar aqui, ó. Vou colocar um pedaço aqui também, certo? Coloca esse reforço. Porque aqui já tá firme, gente, que é o nylon 600 com o tecido. Mas eu não sei qual é o tecido que você vai fazer. Então, é bom já dar essa estruturada, principalmente se for sintético, tá? Porque rasga. Aqui, ó, por aqui vai rasgar. Então, já ajuda aí. Seu cliente agradece, ele nem sabe. Tá bom? Lá, eu não coloquei o reforço na frente. Mas a gente já tem aquela alça que passa aquela costura que reforça bem, tá? Mas faz no outro lado também. Ó, bora lá. Retrocesso, sobe. Vai no risco de 5 centímetros.
Faz retrocesso aqui, tá? Ó. Desce. E aqui faz retrocesso também. Eu gosto de fazer o retrocesso virando assim. Justamente para as costuras saírem certinhas, porque aqui eu tô vendo. Mas faz como vocês quiserem, tá bom? Faz o xizinho também, se quiser aqui a costura em X. Beleza? Aqui eu vou passar de novo só para dar aquela reforçada, porque eu coloquei o reforço embaixo. Como a minha linha é preta, não mostrou. Mas se a sua é colorida, vai ficar grosseiro, tá? Aparentemente aqui. Aí eu só vou passar uma costura mesmo, porque eu só para mostrar para vocês. Ó, tá vendo o reforcinho? Aqui embolou a linha um pouquinho, mas não tem problema não. Vem aqui, ó. Queima as pontinhas. Sela. Não queima, não. Aqui, se quiser, você queima também. Pronto. Tá feito as nossas alças. Agora, nós vamos colocar o zíper, tá bom? Bora lá. É uma pastinha arrumadinha. Mas se quer fazer básica, rápida, faz também. Bota a alça aqui na beiradinha que fica top. Pegou o seu zíper, já destaquei. Coloca frente com frente, mas só que vai fazer aquele chameguinho. Se você quiser, se não, coloca aqui e já passa direto. Beleza? Tudo dá pra fazer simples ou mais... Pega ele aqui, com as costas dele pra cá mesmo, ó. Tá? E faz isso. Nas costas você vai ver que ficou um detalhe. Lá na outra aula, vocês vão ver melhor porque o zíper era de outra cor. Nesse aqui o zíper é preto, mas não tem problema. Vai ficar do mesmo jeito. Pegou aqui, ó, vira. Só faz isso, ó. Quando ele fica aqui reto, ó, aqui cria uma sobra. Vem e segura a sobra. Ó. Deixa eu ver se dá pra vocês verem aí. Ficou assim aqui atrás, ó. Tá? Pronto. Agora, os dentes tem que estar pra baixo. É tanto que eles vão ficar aqui, ó, alinhados. Certo? Deixa eu pegar o lado de cá, que é o certo agora. Pega a sua frente e faz isso. Tá a marcação de 2 centímetros, vocês vão começar a costurar aqui e terminar na marcação de 2 centímetros. Quando chegar aqui, vocês vão dar o retrocesso, puxando o rabinho pra baixo aqui, ó. A sobrinha, certo? A outra aula é mais simples, não tem alça, não tem o detalhe que eu fiz agora. Então, quem quiser assistir a outra aula vai. Também tem as mesmas medidas, tá? Mas ela tá mais simples, não tem bolso interno. Então, vai lá, tá? Chegou aqui nos 2 centímetros, para. Vou botar a minha sobra aqui do zíper pra baixo, ó. Pra não costurar esse pedaço, certo? Agora vai pegar o outro lado. E agora a gente vai começar essa dobrinha daqui, aqui. Porque quando elas ficarem assim, ó, tá vendo? A dobrinha tem que ficar aqui e a sobra lá. Beleza? Frente com frente, ó, frente com frente. A borda aqui, os dentinhos pra dentro. E eu vou fazer a mesma dobrinha. Fiz a mesma dobrinha, ó. A mesma dobrinha. Tá bom? A mesma dobrinha. Vou assentar ela aqui. Porém, eu não costuro daqui com a peça pra dentro. Então, eu vou só fixar ela aqui. E eu vou começar a costura daqui, dos 2 centímetros daqui, ó. Tá bom? Vou passar um retrocesso. Não tem problema se a sobra daqui ficar maior ou menor. O importante é que aqui você não passe e aqui você não passe. Deixa retinho, ó. Tá vendo? Se quiser clipa aqui, vem, dá o retrocesso aqui nessa sobrinha. Segure. Retrocesso, ó. Tá vendo? Eu botei pra cá, ó. E vai reto aqui na beiradinha, ó. Beiradinha, tá?
retrocesso. Pronto, ficou desse jeito. Se quiser, vem aqui, sela aqui e aqui. Agora pega o forro. Esse aqui é as costas, então você vai pegar o forro que tem bolso. Se você fizer, coloca frente com frente e vai passar a costura. Porém, aqui você sabe que não pode costurar isso aqui, então coloque ele pra baixo, certo? Se quiser alinhar, geralmente o forro eu corto meio centímetro a mais. Às vezes não. E aí, ó, alinha aqui pra ele não ficar torto e vem passar uma costura aqui, certo? Ó. Passo uma costura agora com pé de máquina, não é mais na beiradinha, certo? Bora lá. Retrocesso. Continuo com o ponto número 4, tá? Ó. Desfiou aqui a minha linha, eu vou ajeitar aqui, tá? Às vezes acontece que desfia porque costura muito rápido e a linha tá... a agulha é fina para a espessura do material. Ou às vezes certo tipo de material roça muito, esquenta demais a linha e ela quebra, tá? Mas a linha 16 é suficiente para costurar isso aqui. Então, eu vou costurar mais devagar, porque às vezes o material, o nylon, tá? Que faz com que a linha roce demais, esquente e quebra. Porque essa linha é muito resistente. Mas é uma máquina aqui, né, gente? Então, ela vai com outra força, outra velocidade que a mão não faz. Fez isso aqui, venha cá, ó. Joga pra lá. Ó como vai ficar bonito com preto. Joga pra lá, joga pra cá. E eu vou costurar com o forro. Certo? Na outra aula eu costurei com o forro e expliquei por quê. Vou colocar aqui pra deixar alinhado, tá? Ó. Já dá outra cara pra pasta. Ah, Ivone, coloca o alça de ombro, coloca. Vem aqui, você pode fazer uma adaptaçãozinha aqui, tá? Aqui nesse meio você coloca meia argola. Pra fazer a alça, ao invés dessa alça, você coloca aqui, ó, e coloca a meia argola aqui, ou já coloca direto a alça também, viu? Dá pra fazer uma pasta tipo carteiro. Usa criatividade e me marca lá no Instagram, tá, gente? Quando fizer. Agora eu vou passar um pesponto, costurando aqui, ó, com um pé de máquina. Se quiser, pode aumentar o ponto para o número 5 aqui nessa hora. Tá, ó, um pé de máquina até lá o final. Se você quiser também nessa hora, pode trocar a linha de baixo, a cor, tá? Se no seu caso o forro for outra cor. A mesma coisa vai fazer no outro lado, tá, gente? A mesma coisa. E já finaliza a nossa bolsa. Costurei devagar pra não quebrar a linha, como eu falei. Ó, aqui ficou preto mesmo a linha. E aqui, né, ó, o pesponto. E esse é o lado que fica atrás, que é o lado que vai ficar o bolso interno. Aí, vou pegar agora esse lado e fazer a mesma coisa, tá bom? Mesma coisa, frente com frente. Passar uma costura, virar e rebater. Beleza?
Vira aqui, rebate. Prontinho os dois lados. Agora nós vamos unir, ó. Já vamos fechar, certo, ó. Tá vendo? Que tem que ficar certinho os dois lados, ó. Aqui, se quiser, vocês podem tirar, refilar um pedaço. Quanto mais material agarrado, mais dá volume, dá peso. Aqui, une frente com frente, frente com frente. Aí, eu vou igualar aqui, ó. Se sobrar alguma coisa, é lá atrás. Aí, eu refilo lá atrás. Eu vou unir aqui, ó. Nesse não sobrou. Porque, às vezes, a gente vira e rebate. E aí, dá uma diferençazinha pouca quando a gente faz isso. Eu vou colocar um ponto 3,5 para esse fechamento das laterais. Ó, une aqui, certo? E passa uma costura até o forro, tá bom? Retrocesso. Quando chegar aqui, ó, eu vou parar um meio centímetro antes, ou um pé de máquina. Quando você virar aqui, ó, vai mais ou menos 2 dedinhos só, uns 2 centímetros, você vai, segue e faz essa descidinha aqui pra travar esse retrocesso e ele ficar assim, ó. Tá vendo? Eu fui e dei retrocesso aqui. Vou deixar uma abertura bem grande mesmo, porque esse material, ele tem bolso, tem mais estrutura das alças, para desvirar vai ficar ruinzinho. Quanto mais você deixar maior aqui, melhor para desvirar. A mesma coisa eu vou fazer do outro lado. Vou alinhar aqui, boto isso aqui para dentro. Eu vou alinhar por aqui, ó. Alinho por aqui. Se quiser, pode até colocar o clipe. Já deu like, mulher? Dê um like aí, vá, por favor. Ó, vou passar uma costura aqui. Prendi bem presinho, vou passar uma costura. Ah, Ivone, sobrou aqui. Não tem problema não, é só cortar. Coloca o zíper, as pontinhas daqui pra dentro, ó, e vem alinhar o forro, tá? O forro sobrou, corta também, não tem problema. Até aqui eu seguro o zíper lá dentro pra ele não vir. E vai, ó. Faz a mesma coisa. Vem aqui, vira pra baixo, segue uns 2 centímetros e desce pra travar esse retrocesso. Tá bom? Agora o fundo, bora lá costurar ele agora. Vem, ó, retrocesso.
Processo. Ivone, eu queria dar profundidade, eu não queria uma pasta tão chapada. Chega aqui e faz uma caixinha de leite, que foi como a minha amiga Aninha, ela indicou. Mas eu não vou fazer, tá? Faz a caixinha de leite aqui, 1 por 1, 2 por 2, 3 por 3. Agora lembre que vai diminuir aqui, quando faz caixinha de leite. Como eu não cresci essa parte, eu já tinha material, então eu não vou fazer caixa de leite. Se você vai fazer caixa de leite aqui, aumenta seu molde 1 centímetro na altura. Se vai fazer caixa de leite de 3, aumenta 3 centímetros na altura, porque ela vai descer o tamanho. Por isso que eu não vou fazer, beleza? Aí a caixa de leite precisa ser aqui e no forno. Agora vamos desvirar. Se vocês quiserem também fazer essa curva aqui, pode fazer, porque não vai ficar muito pontudo mesmo quando a gente desvirar por causa do material. Certo? Então, vem aqui, ó. Eu gosto de pegar o forro e vestir aqui, ó. Vestir aqui. Ó, já desavesso o forro, vestindo a minha peça. E ela já vai vindo, tá vendo? Então, não precisa estar se esforçando tanto nessa hora. E ajuda o forro não rasgar naquele lugar aqui, ó, que eu falei, né? Agora, vem com a peça, bota a mão aqui e traz ela aqui, ó. Cuidado para não rasgar o seu forro. Ó, com delicadeza, só que às vezes não. Então, agora, pelo forro, eu vou empurrar ela pra lá, ó. Vou encostar aqui, como é duro, grosso, aqui tá um pouco frio esses dias. Aí endurece mais ainda o material. Vai ficar uma pastinha muito top, gente. Assim com alça, dá pra vender por R$80, 100, 120. Vai depender do seu público. Ah, Ivone, eu quero mais barato. Tira o forro, não coloca alça. Tá? Diminui os detalhes que vai ficar barato. Coloca uma alça mais em conta, alça CBR, alça... Aquelas alças reforçadas, alça de algodão, tá? Ó, vai empurrando, aqui tá durinho, tem o bolso, né? Então fica bem durinho, tá? Cuida pra não quebrar as unhas. Vem com um palito pra ajudar. Aquele velho pincel que eu tenho aqui, das antigas. Empurra, ó. Empurro o máximo. Aqui tem um bolso, lembra? Então, tá duro o negócio. Eu não desviei o suficiente. Ainda tem material aqui dentro, ó. Por isso que ficou duro, mais ainda. Vem pro outro lado e ajeita também. Mesma coisa. Quiser, pega o martelinho, dá umas batidinhas aqui. Empurra o máximo, tá, ó. É pra não rasgar, minha filha. E aqui, ó... Eu vou colocar o meu... Vou costurar o forro por último, porque eu vou trocar a linha, tá? Mas, ó, presta atenção. Aqui eu vou alinhar pra poder colocar o meu zíper. Nossa, ficou muito top.
Pra ela ficar retinha. Se aqui não ficou, não tem problema não. Vem e corta. O meu ficou igual. Tá? Só vou tirar aqui o desfiado. Vem e corta, tá? Vou colocar o cursor e finalizar com aquele detalhezinho, certo? Do sintético Montana. Ah, Ivone, não tem sintético Montana. Ah, Ivone, eu quero deixar mais chique. Coloca aquele acabamento que vende. Já aqui o terminal, né, de zíper. Chama terminal de zíper, eu acho. Vem e coloca, tá? Aqui. Eu não tenho e não quero que a minha peça fique cara. Então, eu venho aqui com esse pedaço, ó, e só coloco aqui uns 2 centímetros. Pra ficar aqui, tá vendo a dobrinha dele, ó? Uns 2 centímetros só. Então, não precisa cortar esse pedação que eu cortei. E coloca aqui embaixo e faz a costura. Vou acender aqui a luz pra enxergar aqui, porque tá tudo preto. Pronto. É só um acabamento. Não precisa muito chamego. Mas se você quiser deixar mais arrumado ainda, faz como eu falei. Compra o terminal de zíper e coloca. Agora eu vou trocar a linha pra colocar pra costurar o forro, tá certo? E mostrar pra vocês como ficou. Eu já coloquei aqui um ponto número 4. Vou abrir. Pegar o meu forro. Como é outra cor, né? Aí eu mudei a linha. Tem gente que costura tudo igual. Não tem problema. Cada um com o seu, né? Aqui vai ficar durinho por causa dessa coisinha aqui, né? Que a gente colocou. Mas vocês vão ajustando de acordo com o que vão costurando. Vão colocando pra dentro, ó. E vão ajustando e passando a costura, ó. Tá bom? Ó, beiradinha, com beiradinha aqui, emborcando pra dentro e fazendo a costura até lá o final, ó. Pra ele ficar assim, tá certo? Coloquei a linha de nylon perolizadinha, porque aí combina com esse tom de forro. Porque a primeira coisa quando abre, que vê é lá o fundo, a depender da profundidade da bolsa. Então, eu não gosto de colocar linhas coloridas, tá, gente? Mas é uma questão minha. Se você costura com coloridas, linha de nylon, tudo em branco, tudo em bege, tudo em preto, vai na fé. Continua, se tá dando certo, faz, tá bom? Não esqueça de deixar o like, tá? A curtida. Compartilha nos grupos esse vídeo, para que mais pessoas fiquem sabendo. Isso me alegra a fazer mais vídeos gratuitos aqui para vocês, trazer mais conteúdo. E também lá no meu Instagram, tá, gente? Porque não há YouTube sem alunas, não há YouTube sem alunas, não há Instagram Costurice sem alunas. Então, é essencial que vocês participem, tá bom? Cada vez que vocês se interessam mais, também a gente se interessa mais aqui em produzir conteúdo. Coloca lá pra dentro, enfia no dedinho assim nos cantos, ó, pra esse forro ficar lá bem coladinho. Nossa, que lindo! Nossa, que coisa mais linda! Meu Deus! Não deixem muito grande esse rabicó, porque é masculino. Então, pra não ficar muito coisado. Antes eu fazia um pedaço enorme assim. Aí, minha irmã, pra que isso? Esse rabo todo? Aqui, ó, vocês podem estar dando uma envergadinha que apaga, tá, gente? Ó. Tranquilamente. O forro aqui na alça também. O giz panda, ele é pra isso. Com calor. Então, quanto mais você esfrega, mais dá calor. Literalmente. Tá quente aqui agora. Ai. Ó. E apaga, tá? Vou fazer fotos. Agora para divulgar o produto e vocês veem o resultado das fotos lá no nosso Instagram.
Olha que coisa mais linda. Lá também eu vou demonstrar como ficou colocando o caderno. Vou ver se meu notebook velho eu consigo colocar aqui. Ó, pasta. Deixa eu vir pra cá. Pasta, sem alcinha, mesmo tamanho, uma pegada mais feminina, delicada com isso aqui. Se for colocar alça de mão na de mulher, gente, não coloque isso aqui, não vai servir pra nada, tá? Isso aqui é só aquele chamego que ela vai vir aqui, ó, e a alcinha fazendo esse chameguinho, esse tchararararã. Não é nem tanto pra ela segurar assim. É só um chamego. Se não quiser colocar, não coloca também, tá? E essa com a alça, olha que charme. Show, né? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Atrás ficou muito bom. Se vocês quiserem, passa a tira aqui, essa mesma. Mas para não gastar, eu não botei. Ó, que show que ficou. Se quer mais barato, mais rápido, mais barato se entende, mais prático, coloca a alça na beiradinha. Eu não gosto. Porque eu gosto de quando a pessoa abre, isso aqui fica livre. Quando coloca a alça aqui, fica empatando. Eu não gosto. Empatando não, fica grosseiro. Não gosto, não gosto. Ó. Por dentro, bolso, reforçadinho, que ajudou lá com TNT, tá vendo, ó? Bolso para colocar o celular, colocar a carteira ou até o carregador do notebook. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Beijos.